O efeito borboleta, um nome e conceito formulado pelo meteorologista e matemático americano Edward Norton Lawrence na década de 60, é a teoria de que uma pequena mudança na condição inicial de um evento, como o bater de asas de uma inocente borboleta voando pelo céu, pode ter um efeito dramático no resultado de um evento, como causar um tornado do outro lado do mundo, ou menos drástico, causar turbulência em um avião. Edward popularizou o efeito borboleta após executar previsões do tempo em um computador, percebendo que uma alteração mínima em qualquer variável, como velocidade do vento, temperatura ou umidade, causava uma influência dramática nas previsões simuladas para os 2 meses seguintes. Mas isso não se aplica apenas ao clima, e sim a todos os eventos, pensamentos e resultados que já ocorreram. É por isso que você não leu o título errado e eu não te enganei com clickbait. Este vídeo impactará o resultado da sua vida de formas que você provavelmente nunca imaginou até aprender sobre o efeito borboleta. Como podemos relacionar e ver isso de forma física? Bem, como eu disse, todo evento na realidade é o resultado de uma ação passada. Existem exemplos que nos remetem a todos, pois a ação começou tão pequena, mas teve um resultado tão devastador ou positivo em nossas vidas. Vejamos alguns desses exemplos. A Primeira Guerra Mundial foi um evento que mudou o curso de todas as nossas vidas. Mas e se a Primeira Guerra Mundial nunca tivesse acontecido? Bem, isso em teoria poderia ser igualmente prejudicial, porque outra guerra mais devastadora poderia ter eclodido, mas e se? Foi teorizado que, sem a Primeira Guerra Mundial, não teria havido a Segunda Guerra Mundial, Hitler não teria subido ao poder, mais de 60 milhões de pessoas não teriam morrido. Avançando muitos anos, a teoria sugere que não haveria tensão com o Oriente Médio, Talibã ou Al-Qaeda. Porém, muitos afirmam que a Primeira Guerra Mundial era inevitável, e provavelmente estão certos. A Primeira Guerra Mundial foi uma combinação de muitas coisas, mas pode ser reduzida a um pequeno evento que, se alterado, poderia ter mudado completamente seu curso, e isso foi a curva errada e a parada de um carro que estava transportando o arquiduque da Áustria, Franz Ferdinand. Em 28 de junho de 1914 pela manhã, o carro de Franz foi atacado com uma granada, que não o atingiu, mas feriu passageiros do carro de trás. Mais tarde naquele dia, Franz quis visitar os feridos pela explosão. A caminho, seu motorista errou uma curva. Parado fora de um carro nesta mesma rua, estava o sérvio Gavrilo Princip, de 19 anos, um dos homens envolvidos no ataque a Franz naquela manhã. Ele notou que o carro parou ao tentar virar na estrada, correu até lá e atirou em Franz e sua esposa, matando-os. Se o carro de Franz não tivesse feito a curva errada, ele não teria sido baleado. Se ele não tivesse sido baleado, a Áustria-Hungria não teria declarado guerra ao país do atirador, o que levou a Alemanha a declarar guerra à Rússia, seguida pela França e Bélgica, fazendo o Reino Unido declarar guerra à Alemanha, iniciando a Primeira Guerra Mundial. Se Franz não tivesse sido assassinado, a Primeira Guerra Mundial nunca teria acontecido dessa maneira. Talvez não pudesse ter sido evitada, mas teria começado de forma diferente, possivelmente mudando seu desfecho. Tudo porque um carro fez uma curva errada e parou na estrada. Falando de guerras mundiais, você pode ter ouvido que um aperto no gatilho poderia ter evitado a Segunda Guerra Mundial e a morte de mais de 60 milhões de pessoas. Henry Tandy, um soldado britânico, supostamente esbarrou em Adolf Hitler em uma aldeia francesa em 1918. Hitler, ferido, entrou na linha de fogo de Henry, mas este decidiu não atirar antes que o jovem Adolf acenasse e se afastasse. Se ele tivesse atirado, Adolf não teria liderado a Segunda Guerra Mundial e é impossível prever o que teria ocorrido. A Segunda Guerra Mundial teria sido diferente e talvez não tivesse ocorrido, o que poderia ter sido melhor ou pior. Isso teria impactado seus antepassados, que poderiam nunca ter se encontrado devido à guerra não ter acontecido ou ter tido um resultado diferente, resultando em você não ter nascido. Mas pense nisso, se Henry tivesse puxado o gatilho, embora uma guerra pudesse ter começado, 60 milhões de pessoas talvez não tivessem morrido. Dos 60 milhões que morreram na guerra, alguns de seus descendentes poderiam ter sido os próximos Einsteins ou visionários que mudariam o mundo. Tudo porque um homem decidiu não atirar. Esse cenário é interessante e popular. Se John F. Kennedy não tivesse sido assassinado, qual seria o impacto nos Estados Unidos da América?
E se pudéssemos rastrear até quando ele tinha cerca de 20 anos e descobrir que se tivesse feito uma escolha diferente em um determinado dia, não teria sido morto anos depois. Em 1940, 23 anos antes de seu assassinato, ele sofreu um acidente esportivo que se acredita ter sido o início de sua luta incessante contra dores nas costas. Se não fosse pela dor nas costas, ele não teria usado um colete ortopédico. Se não estivesse usando um colete ortopédico quando foi assassinado, ele teria se curvado ou caído após o primeiro tiro não fatal. Porém, ele permaneceu ereto devido ao seu colete ortopédico, permitindo que seu corpo estivesse perfeitamente posicionado para um segundo tiro. Especialistas concordam que, se não fosse pelo colete ortopédico que John F. Kennedy usava devido a um antigo acidente esportivo que causou dor lombar crônica, ele teria conseguido se esquivar após o primeiro tiro, tornando inviável o segundo tiro fatal. Considere as pessoas que se atrasaram para o trabalho em 11 de setembro, ou Seth MacFarlane, que perdeu seu voo por estar bêbado na noite anterior, impedindo sua morte naquele dia. Isso teria sido o fim de Family Guy, e milhões de horas gastas assistindo ao programa teriam sido dedicadas a outras atividades, resultando em desfechos diferentes para essas pessoas. Elise O'Kane, comissária da United Airlines, digitou incorretamente sua programação no sistema antes do 11 de setembro, impedindo-a de embarcar no voo 175 originalmente agendado. Os foguetes propulsores laterais do ônibus espacial dos Estados Unidos da América foram feitos em tamanho menor, pois precisavam passar por túneis durante o transporte, construídos há 2.000 anos para caber apenas a largura de uma carruagem puxada por 2 cavalos. Como mencionado, uma das máquinas mais complexas e inovadoras da história teve que ser projetada para se adaptar a uma escolha feita há 2 milénios. Considere isso e os inúmeros cenários pessoais relacionados a eventos da sua vida, nos quais você se pergunta como as coisas poderiam ter sido diferentes, para melhor ou para pior, se um pequeno detalhe fosse alterado. Se meus pais nunca tivessem se conhecido, eu não existiria. Se eu nunca tivesse nascido, os mais de 3.200 anos gastos assistindo meus vídeos por milhões de pessoas que mudaram o mundo de alguma forma, nunca teriam acontecido. Claro, todos teriam feito outras coisas nesse tempo ou assistido a outros vídeos, mas porque teria sido diferente, talvez menos ou mais tempo gasto assistindo, conversas diferentes com as pessoas ou pensamentos diferentes, dependendo de qual vídeo você assistiu, um resultado diferente ocorreria. Essa é uma pergunta que costumo me fazer. Eu me pergunto se, por alguém sentar e assistir um dos meus vídeos, isso os impediu de talvez sair e se meter em problemas, ou que talvez esses 5 minutos gastos assistindo um dos meus vídeos, ou o vídeo de qualquer outra pessoa, significou que eles tinham algo em comum com uma pessoa que levou a eles começarem a namorar e potencialmente começar uma família no futuro. Agora, eu não sou a causa disso ou estou pegando qualquer crédito por um cenário como esse, mas todos nós estamos aqui para servir a um propósito de uma forma ou de outra, e todos nós parecemos moldar a vida uns dos outros muito mais do que pensamos. Ao aprender mais sobre isso, logo você perceberá como expliquei porque o título deste vídeo não é clickbait. Os minutos que você passou assistindo a este vídeo mudaram sua vida e, por consequência, a vida de milhões de pessoas, pois suas ações hoje serão diferentes. Pequenas coisas que acontecem hoje ou nesta semana podem ter um efeito bola de neve na direção da sua vida, o que, por sua vez, pode ter um enorme impacto na vida de todos ao seu redor. Mas o que tudo isso significa? Sua vida é preciosa, resultado de bilhões de eventos que levaram à sua existência e que se tornarão seu futuro. Persiga aquele projeto que sempre quis, convide aquela pessoa para sair, pois em 10 anos você pode ter começado uma família com ela. Nunca subestime as pequenas ações que você faz, pois elas podem ter um enorme resultado não só na sua vida, mas potencialmente nas vidas de muitas pessoas por muitos anos. Se você já pensou que sua vida não importa, acredite, ela importa sim.